bem-vindo a mais um Estrelando. Meu entrevistado é filho de Obatalá. Ele que é do signo de Virgem, tem um ascendente em Gêmeos e a lua no signo de Touro. E hoje você vai descobrir um pouco mais sobre os oráculos do Ifá. Aqueles que você já escutou falar sobre Búzios. Ok, mas existem alguns outros também. Evandro, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e poder nos abrilhantar com as suas informações. Inclusive, você esteve em 2022 na África. Exatamente. Eu gostaria de saber de todas as suas experiências que você teve, até por que você esteve na África. Exatamente. Foi maravilhoso, né? Primeiramente, gratidão mais uma vez estar no programa. Ir para a África, né, eu acredito que seja o objetivo de todo Babalaú, né, para conhecer exatamente a sua fonte, né, a sua ancestralidade em si. Foi uma experiência incrível que eu já vinha há algum tempo querendo fazer e estar diante de anciões, de pessoas magníficas, com grande respeito, com grande conhecimento, você sentar ao chão e aprender cada vez mais, não tem preço. Então foi exatamente... Não, quero saber mais, mas espera aí, antes você vai falar sobre a situação. Você joga Búzios. Sim. Né? Sim. Búzios, as conchinhas. Ele é o mais popular, né? Os 16 Búzios e aquele outro extra, né? Que aparece sempre no Búzios. Já estou aprendendo. Abre 5, abre 6. A gente gosta quando abre 5, 6. Né? Só que existem mais dois outros jogos dentro do Ifá. Sim. Ifá, ele é um sistema de divinação, ok? Onde tem 256 códigos, o do Ifá, ok? Onde essas informações, elas vão falar tanto num oráculo quanto no outro, ok? Então isso depende da qualificação, do estudo e da experiência do Babalaô, né? Então, por exemplo, o Merid Logum, que é o jogo de Búzios, o Ifá Logum, ele é um jogo muito popular e ficou mais popular no Brasil, né? Onde as pessoas iniciadas em orixá, elas praticam mais. Por quê? Porque ele é um oráculo para o dia a dia, né? É muito mais rápido, aonde as pessoas têm mais acesso, ok? Opelê e Iquim, ele já gera um conhecimento a mais dos versos que estão contidos nos códigos de Ifá. Então você precisa ter um estudo a mais para saber exatamente identificar, por exemplo, essa história com a história que está acontecendo na sua vida. Ok? Então a gente identifica a semelhança de uma história que está codificada num Odu, semelhante ao que você está passando. Então, por exemplo, Orumilá teve grandes adversidades num tempo da vida dele e ele não sabia como lidar com aquilo, se ele estava tendo um comportamento correto na vida. Ok? Então ele foi consultar Ifá, surgiu um código duplo que estava dizendo que o comportamento dele estava adequado, mas estava faltando cuidado espiritual. Para quê? Para aplacar as divindades do infortúnio. Então ele vai, cuida daquela situação e fica numa boa. Então os esforços dele começam a ser reconhecidos. E aí essa história tem a ver com as pessoas que chegam. Cada história vai ser semelhante ao problema da pessoa. E isso requer bastante estudo para você identificar na vida das pessoas o que está acontecendo e quais são as orientações de Ifá para aquela pessoa. Então o Opelê e o Iquim, ele gera mais códigos. Os Búzios, eles geram 16 principais códigos. Então tá, aqui você trouxe o Opelê. Opelê e Ifá. É isso, né? Opelê e Ifá. Que é esse... o colar, essa corrente colar, uma corrente, né? Um colar. É uma corrente com sementes, ok? Que vão gerar os códigos no momento em que a gente lança, ok? Nossa, é mais complexo, não é? Exatamente. Aí você tem o gráfico, né? Onde você precisa memorizar. Babalaú, ele trabalha muito com a memória. Além dele memorizar os versos, né? Além dele memorizar as caídas, que são os gráficos, ele precisa saber exatamente qual solução está contida naquele verso. Tem um livrinho para isso? Olha, graças a Ifá, né? E a tecnologia, tem muitos estudos que estão sendo publicados, pessoas que estão fazendo apostila, inclusive a gente, né?
que faz cursos. 256 códigos, sai o 212. Aí tem que procurar no livrinho, Exatamente. né? Livrinho do bruxo. E isso virou até um tabu para as pessoas, pelo menos do Ocidente. Olha, não pode ler. Claro que você pode ler. Você deve ler, você deve estudar. Porque a gente não tem a vida dos Babalaô na Nigéria, né? Eles vivem aquilo, eles acordam escutando versos de Ifá, lidando com o problema das pessoas. Então aquilo entra fácil na memória. Agora, a gente do Ocidente que vive nessa correria, os livros, os cursos, as apostilas nos facilitam o entendimento. Claro, eu acho que tudo tem um aprendizado. Pode ser oral, mas quando não é, você vai ter que ir no livro. Exatamente. Você falou do opelê, dos búzios, normalmente os búzios, os 16 Exatamente, conchinhas, né? 16 conchinhas. E Iqui. Iquim Ifá. Tá. É a semente de uma palmeira, Tá. ok? Uma palmeira sagrada dentro da tradição iorubá, onde essas sementes são consagradas, assim como todos os oráculos, né? Principalmente como um assentamento pessoal do destino da pessoa. Tá? Então aqui quem se inicia em Ifá recebe essas sementes como identificação do seu destino. A gente é bacana deixar claro que as pessoas se iniciam em Ifá para conhecer o seu destino, não simplesmente para virar um sacerdote, mas para conhecer exatamente o que você veio fazer na Terra. Então assim, a pessoa pode fazer uma iniciação de Ifá, mas ela não precisa depois vestir a roupa, comprar as coisas, não. É só para saber o destino dela. Ela vai saber o destino dela e manter uma disciplina espiritual. Porque é essa disciplina que vai alinhar ela com o destino, né? Ou seja, vai deixar ela mais conectada com ela mesma. Então, quando ela tem aqueles Iquim e Ifá, que é a função do Iquim, ela também pode consultar, né, o destino dela. Vamos ver como vai ser o meu mês. Não sei. Ô, Ivandro, uma pergunta de leigo. Por exemplo, eu quero uma consulta com você. Eu ligo para você e falo assim, e aí, Evandro, eu gostaria de jogar Iquim, Sim. Opelê, Búzios. Ou é você que me fala, não, você precisa... Para que serve cada um? Eu posso escolher? Perfeito. O consulente pode escolher o que quer ou Com você certeza, que determina? Com certeza. A gente pode determinar, eu posso simplesmente ficar só com o jogo de búzios, né? Como... Porque qual é a diferença de jogar o Búzios e jogar o Opelê? Por exemplo, aqui, a Baixada Santista, tá? As pessoas preferem os búzios porque conhecem os búzios, é popular. Sim, O Opelê, ela vai ficar meio assim, não, olha, eu prefiro o jogo de búzio. E aí vai jogar o jogo de búzio. Não, eu prefiro o Opelê. Geralmente as pessoas iniciadas ou pessoas que são do culto, elas querem jogar Iquim, querem jogar o Opelê. Então isso vai de cada um, ok? Mas se você for para fazer uma iniciação, se você for ver algo mais profundo, o Opelê e principalmente o atendimento com o Iquim é fundamental para você tomar decisões importantíssimas. O jogo de búzios também ele também decide situações importantes para as pessoas. Isso vai de cada sacerdote. Olha, eu quero ir até aqui, tudo bem. Eu quero ir mais adiante, tudo bem também. Isso vai do estudo, na realidade, do conhecimento das pessoas. No seu templo, o Templo Evandro Osho, ele oferece essas informações todas. Exatamente. Né? Eu jogo Iquim, jogo Opelê, eu jogo mais Iquim, né? Iquim jogo de búzio. É isso que realmente eu trabalho no momento, né? Trazendo a clareza da vida e do destino das pessoas, para a pessoa tomar uma direção. Ou seja, Ifá, ele é o orixá do destino, ok? Então eu quero saber como está o meu destino, quais são as minhas tendências, como que está o meu comportamento para mim conseguir tal objetivo. Né? Então eu vou consultar esses oráculos de Ifá, independente de qual seja, e vou tomar a orientação de Ifá. Depois dessa orientação, eu vou ter discernimento para saber lidar. E os cuidados espirituais para facilitar eu chegar ao objetivo. Ok? Isso foi muita luta para chegar até aí, né? É muita luta. Conhecimento, estudo. Muita, porque a gente é testado a todo momento. Tá, eu tenho uma dúvida, que eu acredito que algumas pessoas também tenham. Por quê? Porque já me fizeram essas perguntas. Só que eu, como sou astrólogo, não sou babalaô, não sou eu que vou responder. A diferença de Ifá, Candomblé e Umbanda. Perfeito. Só que no segundo bloco.
Axé. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Pessoal, esse aqui é o rio Oxum, ok? A divindade do rio que a gente tanto cultua no Brasil. Oxum Oxogbo. Oxum Oxogbo. Oxum Oxogbo Iba. Oxum Oxogbo. Oxum Oxogbo. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Evandro Osho, sacerdote de Ifá. Eu fiz uma pergunta, que é Candomblé, Ifá e Umbanda. Qual é a diferença? Perfeito. É o sincretismo, ok? Umbanda, ela trabalha com sincretismo religioso, né? E ela tem origem brasileira, tá? Então, a Umbanda, ela cultua tanto o orixá quanto os santos católicos, ok? O Candomblé, ele já é uma mistura de várias religiões africanas, né? E europeu também, ok? Então ele tem uma mistura, um pedaço de cada uma e tem a sua base, tá? O Candomblé é constituído disso. O Ifá, a tradição Ixexelabá, né, que é a tradição mais antiga, ela é uma tradição de origem iorubá, africana, sem sincretismo. Ok? Então ela tem a sua filosofia, ela tem a sua ciência própria, sem interferências. Então ela é preservada há milhões de anos. É como se fosse a matriz? A matriz. Todas as outras religiões, elas derivaram do Ixexelabá, do Ifá. Ok? Você começou por onde? Pela Umbanda. E depois? Depois eu fui para o Candomblé. E agora? Ixexelabá e Ifá, né? É bom que a gente conhece de cada um um pouco, né? A gente tem experiência em cada uma delas. Quando você vai ser astrólogo? Olha, já. Tá bom. Porque eu descobri a astrologia que Ifá também tinha e tem a sua astrologia antiga, né? Todo astrólogo na África é comparado a Babalaô. Pai do segredo das estrelas, dos planetas. O Evandro oferece um curso, todo ano ele ministra um curso, uma e às vezes 2 vezes ao ano, né? Chamado de Ifá e Outros Saberes. E os outros saberes, eu entro. Eu dou uma aula sobre astrologia para os alunos entenderem. Eles estão aprendendo Ifá, os orixás, eles vão aprender a jogar búzios e tudo mais e tal. E eu falo sobre astrologia, dou uma aula só sobre astrologia num curso extenso que ele dá de Ifá, muito interessante, eu aprendi muito. Às vezes eu faço perguntas de leigo aqui, mas na verdade eu sei um pouquinho de alguma coisa. E a astrologia ela é super interessante para o Ifá, porque as pessoas tendem a entender assim, olha, Oxum está resumida no rio, o espírito do rio. E não. O Iorubá em si, ele sabe que Oxum está relacionada a Vênus, ao planeta Vênus. Yes. Ok? E assim por diante, como Netuno, Olocum. Netuno, Olocum, a gente já descobriu bastante isso. Evandro, você fez uma viagem para a África, né? Sim. No ano de 2022. O que você foi fazer na África? Eu fui aprender mais, né? Porque a gente precisa aprender sempre mais, precisa se aprofundar naquilo que a gente pratica. Eu fui cuidar de mim também, né?
toda pessoa que cuida precisa se cuidar, né? Faltava um dos rituais para mim, eu fui conhecer minha família de Ifá, ok? Que é Egbefa Onauro, ok? Do estado de Ondo, em Akure, Nigéria, tá? Fui conhecer os meus irmãos Babalawo, Yanifá, Efé, e o meu Oluô, Arabá, que são pessoas anciões fundamentais para manter o corpo de Ifá, o ensinamento de Ifá, vivo. E foi tão gratificante que eu consegui enxergar o Ifá bem preservado, como eu estudei há anos atrás. E quando eu cheguei, eu falei, olha, isso está muito preservado aqui, né? Coisas que você pode enxergar de outra forma em outros estados, né? Você foi onde? No estado de? Ondo. Ondo. Você passou pelo rio Oxum, isso? Sim, depois de Ondo, eu fui conhecer exatamente o bosque de Oxum, né? O bosque sagrado de Oxum. É uma floresta maravilhosa, um templo assim magnífico, que eu acho que todo mundo que tiver oportunidade, poder conhecer os encantos daquele lugar, é maravilhoso. Quais as facilidades de se conhecer a África e as dificuldades? Olha, há muito mais dificuldade, muito. Tanto a sua preparação para ir para lá, né? E principalmente a língua, né? Que é muito difícil. Para quem não sabe inglês, é difícil, né? O Yorubá, a gente que estuda, a gente que pratica, você ainda consegue entender muitas coisas. Agora, o inglês, para mim, foi uma dificuldade. E a sua alimentação? A alimentação pegou, porque não em si a comida, mas a pimenta, né? O sal que a gente usa aqui é a pimenta deles, ok? Então, pegou fogo. Você na África, você foi aprender mais e se cuidar. Sim. Não é isso? Você viu alguma coisa muito diferente do que você praticava aqui? Ou quando você chegou, você falou assim, nossa, eu já fazia isso, já sabia, já havia aprendido isso. Exatamente. Porque tem essas coisas, né? A gente chega e fala assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Sim, essa coisa, né? sim. Sempre fiz tudo errado, não é assim que fazia. Exatamente. Ou de repente você chega lá e fala assim, nossa. Olha, Jorge, é aí. Você fez uma pergunta muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eu tive a certeza que a gente está muito bem aqui. De ensinamentos. A gente quem? Nós, primeiramente eu falo de mim, do seu templo. Do meu templo, e babalaôs brasileiros que vão até a África buscar conhecimento. Nós estamos muito bem aqui. Quem tem integridade, pratica exatamente o que é o Ifá. Sim, porque tem... Exato. Tem os fora da casa, né? Muito. Fora da curva, né? Muito fora da curva. E foi gratificante saber que a gente está muito bem aqui. Sabe? E com a vinda dos babalaôs nigerianos para o Brasil também, isso abençoou o nosso conhecimento. Tá? Eu cheguei lá e falei, é isso, é só continuar, né, com bastante, com esses conhecimentos a mais que a gente tem aqui, mais versos, mais experiências, para que a gente possa brilhantar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Então eu encontrei o nosso trabalho bem feito. O que o seu templo, Evandro Osho, oferece? Exato. Nós oferecemos atendimento espiritual através dos oráculos de Ifá, né? Orientação espiritual, cuidados, trabalhos espirituais, né? De todos os tipos para que as pessoas possam arrumar suas vidas, seus destinos, iniciações para que as pessoas possam saber o seu destino, né? Nós fornecemos cursos, diversos cursos de autoconhecimento Ifá, né? De como trabalhar com ebó, de como trabalhar exatamente com os significados dos rituais, né? Você precisa saber o significado de cada elemento para você saber como fazer a alquimia daquilo, né? Não é porque está junto que tem que estar misturado. Pois é, Evandro, tem uma questão. Por exemplo, eu estou passando por uma grande dificuldade na minha vida. Perdi tudo, não tenho nada. Aí vou procurar um babalaô. Estou sem dinheiro. Sim. A função do babalaô é sempre dar uma ótima orientação e que a pessoa saia dali segura. Você não tem dinheiro, tudo bem. Você vai passar algo adequado para aquele momento, para ela ter uma iluminação, dar uma respirada, e assim que ela tiver essa respirada, ela retorna e faz o que Ifá recomendou.
né? Mas a função é a gente dar alguma coisa para que a pessoa possa ter um caminho aberto ali. Às vezes é difícil, depende de cada situação, de cada problema. Tem gente que não tem, não dá para você passar algo genérico, tá? Algo simples para um problema difícil. É como se fosse um paracetamol para um problema de garganta. Não dá. Entendi. Né? Mas há muitos conhecimentos que você pode... Você tem muitos conhecimentos que você pode receitar algo, a pessoa fazer, ela ver que aquilo funcionou, ela arrecadar o valor que ela precisa e fazer o seu trabalho. Porque precisa ser também acolhedor. Não é? Claro. Eu participei de alguns fóruns onde o papo financeiro era muito grande dentro dessa área. Sim, né? e é Mas muito existem também os acolhedores. Precisa. Né? Os acolhedores. Só de você dar algo para a pessoa, você está acolhendo ela. Eu vou dar um registro aqui antigo. Quando minha filha, soubemos que minha filha estava por vir, né? E eu sabia que ela tinha sofrido do fenômeno Abicu, e eu fui até um babalaô, né? Africano, e simplesmente ele identificou uma morte prematura e só precisava de uma folha, né? E ele falou assim, olha, essa folha é tanto. Daí eu falei assim, eu não tenho dinheiro agora nesse momento, e realmente naquela época eu estava escasso. Só que eu conhecia a folha, né? E aí eu usei aquela folha, usei outras coisas e fiz. Ele poderia, porque é o nosso dever com as crianças, com a vida, pelo menos dar uma saída para que aquela criança sobreviva. Sim. Né? Então a gente precisa acolher, enxergar onde a gente pode ajudar. Existe uma filosofia muito bacana no IFA, que é você deixar o inhame cozinhando ou assando, tá? O inhame está assando. Eu recebo a visita, eu te ofereço o inhame. Não quero. Tudo bem, vai vir depois. O inhame está aqui. E sempre que você vir, o inhame está lá. Está exposto para você a hora que você quiser usar. Isso significa que eu sempre estou aqui caso você precise. Entendi. Né? Então a gente precisa trabalhar esse acolhimento, mesmo que seja singelo, mas ele precisa existir. Senão não faz sentido estar aqui. Evandro, em 2023, você tem algum evento importante além do curso de IFA e Outros Saberes? Sim, programamos agora, vamos lançar um retiro espiritual de IFA e Iluminação. Então é um retiro de autoconhecimento, né, onde as pessoas terão 3 dias dentro da natureza, de uma chácara dentro da natureza, onde vamos abordar vários conhecimentos de IFA, de Orixá, para que a pessoa use essas ferramentas de autoconhecimento na vida dela. Tá? Então, não perca. É um retiro muito importante, talvez exclusivo aqui no Brasil, porque a pessoa ficará numa imersão durante 3 dias diretamente ao IFA. 3 dias? 3 dias. Isto precisa ser iniciado, precisa ter conhecimento, ou você pode não saber nada? Pode não saber nada, porque lá exatamente ela vai ter o conhecimento de como funciona o IFA, os orixás, os odus, dentro da vida dela. Então, quando ela obtém aquele conhecimento, ela sabe lidar melhor com a vida dela. Essa é a nossa função, de orientar, agregar autoconhecimento, o despertar. Existirão rituais para ancestrais vitoriosos, comunidade espiritual, conexão com Exu, para você fazer escolhas importantes, meditação Obatalá, para você ter clareza, ok? E muito mais, né? Os 16 caminhos de Odu Ifá, para te ensinar como aplicar isso na sua vida. E você 3 dias. 3 dias. E você vai chegar no sair objetivo. Aqui na tela vai sair no GC os caracteres falando das informações. Para jogo, para atendimento, para iniciação e para o retiro. Evandro, mais uma vez, Gratidão. quero te agradecer. Muito axé. Axé muito lá. obrigado por estar aqui presente e ter nos informado tudo isso, esclarecido. Axé, muito bem? obrigado, Jorge. Uma ótima semana a todos. Axé.